Olá, graça e paz, irmão, irmã, seguidor aqui do canal Meu Alvo é o Céu. Bom estarmos juntos novamente meditando à luz das Escrituras. Hoje, nossa meditação continua no Evangelho de João, capítulo 13, a partir do versículo 18 ao versículo 30. Nessa passagem, iremos perceber que Jesus mais uma vez vai demonstrar sua onisciência e a sua onipotência, ao revelar sobre quem iria o trair e mais ainda revelou o traidor. Se você está curioso, se você está curiosa para saber quem é, fica comigo após a nossa vinheta para adentrarmos nesse assunto. Diz assim a Escritura, João capítulo 13: Não estou me referindo a todos vocês, conheço os que escolhi, mas isso acontece para que se cumpra as Escrituras. Aquele que partilha do meu pão voltou-se contra mim. Estou lhe dizendo que antes que aconteça, a fim que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Eu lhes garanto que receber aquele que me enviar estará me recebendo, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: Digo-lhes que certamente um de vocês irá me trair. Seus discípulos, olhando para uns para os outros, sem saber o que ele se referia, um deles, o discípulo que Jesus amava, estava inclinado ao seu lado. Simão Pedro fez sinais para esse discípulo, como disser: pergunta-lhe quem ele está se referindo. Inclinou-se o discípulo para Jesus, perguntou-lhes: Senhor, quem é? Respondeu-lhe Jesus: aquele que eu der um pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu-lhe a Judas Iscariotes, filho de Simão. Então logo Judas comeu do pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Mas ninguém à mesa entendeu que Jesus lhe disse isso, visto que Judas era o encarregado do dinheiro. Alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa, ou que lhe desse algo aos pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu e era noite. Então, a minha pergunta são duas para você. Qual que é a finalidade de tudo isso? Qual é o propósito de Jesus em expor esta situação? No versículo 19, Jesus mesmo responde isso. Estou dizendo essas coisas antes que elas aconteçam, para quando acontecer, vocês creiam quem eu sou. Um Deus onisciente, um Deus onipotente, um Deus onipresente. O que isso quer dizer? Que Deus sabe de todas as coisas, Deus está em todo lugar, Deus, ele tem todo ao seu controle. Nada foge dos seus controles. Jesus sabia que ele teria que ser traído. Jesus não escolheu ser traidor. Jesus escolheu. E agora? São perguntas que a gente fica sem respostas.
Por que Jesus escolheria seu traidor e Deus não deu a liberdade para Satanás escolher? Tem muitas lições para nós aprendermos a respeito disso. Se fosse um de nós que tivesse esse dom de algum poder de poder adivinhar o futuro, qual seria a sua intenção? Se você imaginássemos agora, tivéssemos o dom, o poder de prever o futuro, nós iríamos usar como? Humilhar o próximo? Tirar vantagem? Ajudar alguém? O que você espera que Jesus fizesse com o traidor? Bem, eu já sei quem vai me trair, eu já sei quem vai me prejudicar, então antes que isso aconteça, eu vou fazer com ele. Ele vai experimentar do seu próprio veneno. Talvez essa é a nossa reação, talvez esse é o desejo do nosso coração. Mas quando Jesus, já sabendo quem é o traidor, e trata ele da mesma forma que os outros 11 apóstolos, até o momento da sua revelação, como é que você sente com essa situação? Jesus é um trouxa, Jesus é um banana, não, porque Jesus é filho de Deus, Jesus é o próprio Deus, então para ele tudo é mais fácil. Mas será? Lembramos que quando Lázaro morreu, Jesus foi ter com a sua família, Jesus chorou, ele sentiu a dor da família. Será que Jesus também não tinha um pouco de humanidade? Será que Jesus é alguém insensível que não está preocupado com o que acontece conosco, ele não sente a nossa dor? Será que se você soubesse quem é o traidor, você ia expulsar ele do grupo? Iria ignorar? Iria expor ele ao público? Para que o grupo então decidisse o que fazer com ele? Ou ia fazer que nem Jesus fez, mesmo sabendo que apontou mais discretamente aos seus acusadores? Se eu então te dissesse que esse traidor hoje somos nós, eu e você, como é que você se sentiria se eu falar: hoje você, Rocaciano, hoje você é o traidor? O que você espera de Jesus? Compaixão com ele, compaixão dele em não te expor? Hein? Será que se eu fosse Judas, soubesse que era Judas, eu teria que: o Jesus, por favor, não me exponha? Ou será que eu, sabendo que Jesus não exponha, mostra quem ele é? Viu? Eu falei, estava roubando o grupo, estava saqueando as ofertas. Não, agora tem que expor esse homem. Qual a sua reação em relação a isso? Não podemos esquecer que Jesus é o Salvador, como aprendemos na primeira metade do livro de João. Jesus veio para trazer remissão e salvação. Porém, chegará a vez que Jesus virá como o justo juiz. E como será que ele vai nos encontrar? Como é que você espera que Deus te encontre? Será como o traidor, o acusador? Ou como alguém que se arrependeu e resolveu largar tudo para caminhar com ele? Por que os discípulos sentiram um desconforto com a exposição de Jesus? Quando nós olhamos aqui para o versículo 22 ao 25, diz assim a Escritura: seus discípulos olharam para os outros e, sem saber quem seria o traidor, um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinais
para que aqueles discípulos, como a dizer, perguntando-lhes: a quem estás se referindo? Inclinando-se aos discípulos, Jesus perguntou-lhes: Senhor, quem é? Então nós vemos aí a preocupação dos apóstolos em saber quem que é. Mas por que isso? O nosso pecado nos causa esse desconforto perante um Deus que é santo. Quando falamos de pecado, sentimos que alguém nos está apontando o dedo e nos acusando. Essa é a nossa sensação por causa do pecado. Lembramos que quando Deus foi lá visitar o homem no Éden, Adão e Eva, era diária a conversa deles. Só que no momento que eles desobedeceram a Deus, eles se esconderam de Deus. E quando Deus os encontra, ele chega e fala: Deus, é que eu ouvi a sua voz e temi, tive medo, me escondi. E assim também os apóstolos devem sentir dessa forma, por causa do receio, sabendo que eles são pecadores limitados. Quando falamos de pecado, sentimos que alguém nos está apontando o dedo. Por isso, então, quando Jesus fala: um de vocês vai me trair, todos se sentiram preocupados, sabendo da sua natureza pecaminosa. Por que não queremos largar o nosso pecado de estimação, preferindo a escravidão do que a liberdade? Após Jesus, então, no versículo 26, revelar o traidor, pego a pensar naquela cena. A expectativa foi gerada em torno do discurso de Jesus. Olha, tem alguém que vai me trair aqui. Aí todo mundo já, opa, será que sou eu? Aí Jesus pega e fala: quem me olhar o pão e entregar, esse será o traidor. Será que eu serei o traidor? Então aqueles homens começaram a se indagar a si mesmo e olhar um para o outro, mas talvez não falaram nada, com receio de que Jesus o repreendesse também. E a minha pergunta para você hoje é: você se considera um traidor? Você se considera um traidor, uma traidora de Jesus? Mas qual o seu conceito de julgamento para que você não se sinta um traidor, e sim um inocente? O apóstolo Paulo, em Romanos 3, 23 e 24, nos diz: todos pecaram e está destituído da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Se eu olho para a minha lógica, pela minha expectativa, eu sou inocente. Nada me culpa. Eu dou dízimo, eu dou oferta, eu vou aos cultos, eu sou obreiro, Tá, beleza. Isso é um mandamento, você está cumprindo as escrituras. Mas como é que está o seu coração em relação a Deus? Como é que está a sua vida diante de Deus? Para que Ele não te condene, para que Ele te absorva. Porque quando nós olhamos para a cruz e olhamos para a Escritura, vemos que muitas coisas nos condenam e nos mostram que nós somos merecedores do inferno e da morte. Mas, como Paulo diz aqui, pela graça, por meio da redenção em Cristo Jesus, é isso que nos leva a então nos sentirmos não traidor, mas justificados e inocentes. Ou seja, quando negamos a existência de Cristo, sem o sacrifício da cruz, não reconhecendo Ele como um Salvador, somos um traidor, porque somos capazes de entregar ou negar a Jesus por qualquer valor. Lembra-se que quando Jesus estava sendo crucificado, os apóstolos estavam no meio da multidão e Pedro é apontado: olha, você é um dos que andava com ele. E Pedro fala: não sou.
Uma, duas, três vezes. E aí? Entregar o Pedro de graça, sem cobrar nada. Imagina eu e você num mundo onde cada vez mais ser cristão não é mais uma opção religiosa, não é mais visto como um status na sociedade, mas agora olhado como se fosse alguém que tem uma vida errada, porque muitos homens poderosos se incomodam quando quando eu, falamos que servimos a Jesus. E quando nós apresentamos um conhecimento maior das Escrituras, somos considerados cristãos radicais. Somos considerados religiosos. Somos considerados pessoas não benquistas no meio deles. Por quê? Porque incomodamos. Porque nos tornamos luz em meio às trevas. Lembre-se disso. Pense nisso. Reflita sobre isso. Jesus está voltando. Ainda dá tempo de se arrepender. Ainda dá tempo para mim e para você. Porque ainda somos agraciados pela graça de Deus, como diz aqui o apóstolo Paulo. Pense nisso, reflita sobre isso. Será que você é um dos traidores no tempo de hoje? Ou você realmente é um dos seguidores? Que Deus possa te abençoar tremendamente. E a gente se encontra aqui no próximo vídeo para a honra e para a glória do nome de Jesus.